Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia. Hoje tem Vasco, hoje tem Campeonato Carioca, muita coisa para a gente conversar aqui nesse vídeo. Antes eu vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Hoje eu vou dar uma dica aqui em Portugal. Costumo me arrebentar com esse time de Portugal, mas o Braga, que acabou de ser campeão na Copa lá em Portugal, vai pegar o Lanterna, o Chaves, e tá pagando 1,33 para a vitória do Braga, 5,40 no empate, 8,70 na vitória do Chaves. Eu acredito em vitória do Braga nesse jogo. E se você quiser usar para uma múltipla, tem o City para ganhar, tem o Tottenham, que eu acho que vai ganhar também, enfim. Faz aí sua mescla, o link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir aqui para você fazer o cadastro, o código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2024, jogue com responsabilidade e lembre-se que é para maior de idade, beleza? Bom, o Vasco joga hoje, um horário bem atípico, né? Porque é meio de semana, quarta-feira, às 18h10, o pessoal ainda saindo do trabalho, lá em Berlândia, que fez maior festa para recepcionar a comissão técnica, os jogadores, né? O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu e lá no Parque do Sabiá. Conheço demais, linha demais lá, morei pertinho, morava no Santa Mônica, Tibere, conheço tudo ali, Mansu. Então, o Vasco encara o Nova Iguaçu no Parque do Sabiá. O jogo vai ser transmitido pela Band Esportes e também no YouTube pela Cazé TV. O Vasco precisa de uma vitória. Eu falei que para encostar no bloco, o Botafogo ontem estava vencendo por 1-0. Começou o jogo em cima da Portuguesa. Fez 1-0, achei que ia deslanchar, mas depois só deu Portuguesa, que empatou, ainda teve um pênalti não dado, e aí ficou no 1-1, então o Botafogo não abriu. O Fluminense lidera com 10 pontos, vai jogar também. O Botafogo é segundo, tem 10 pontos, o Boa Vista é terceiro, tem 9, o Vasco é quarto, tem 8 pontos. Se o Vasco vencer, vai a 11, chega à liderança do campeonato, lógico, a depender do jogo do Fluminense. O Fluminense tem 2 pontos a mais que o Vasco. Então tá aí a situação envolvendo a tabela, o jogo que rolou ontem, o Flamengo joga hoje também. Enfim, a escalação para essa partida do Nova Iguaçu é o Fabrício, Caio Tenório, lembra o Caio Tenório, lateral que era do Vasco, está jogando bem lá no Nova Iguaçu. Sérgio Rafael, Gabriel Pinheiro e Ítalo Silva. Ronald, Igor, Guilherme e Albert. E no ataque, Carlinhos, Bill e Xandinho. Pô, 2 caras que tem canal no YouTube aí. O Carlinhos, do Vasco acima de tudo, e o Xande, que é o Alexandre Laureano, que é o canal Alexandre Laureano Vasco. Então tá aí o time do Nova Iguaçu. Agora a provável escalação do Vasco. O Vasco deve poupar vários jogadores por causa do clássico no domingo contra o Flamengo. Então a provável escalação do Vasco vem com uma defesa reserva. É o Léo Jardim, aí vem Paulo Henrique, Michael, Léo e Julião. No meio de campo, Zé Gabriel, De Lucas e Prachetes. Zé Gabriel, De Lucas e Prachetes é o meio de campo do Vasco hoje. Rossi, David e Ryan. Esse é o provável ataque do Vasco, com as possibilidades de entrada do Rojas, do Piton e do Verratti. Mas a provável escalação é essa. É o time que já é frágil, perdeu Paulinho, Marlon, Peck, Orediano, que não quis ficar. Esse é o time do Vasco que vai encarar o Nova Iguaçu hoje, como eu falei, poupando alguns jogadores como o Payet, o Medel, o Piton, o Verratti. Esses pode até entrar no segundo tempo, mas tiveram um jogo muito desgastante em Brasília. Jogou com 1 a menos desde o início do jogo, correram pra caramba. Então a tendência é dar uma relaxada, porque tem um jogo tenso no Maracanã no domingo, né? Então a gente está falando aqui de escalação. Eu vou trazer a provar. Lembrar que já foram vendidos mais de 25 mil ingressos para o jogo de domingo contra o Flamengo, né? O Vasco e o Flamengo jogam no Maracanã às 19 horas. A provável escalação ou time titular do Ramon Dias para encarar o Flamengo é o Léo Jardim, Rojas, João Vitor, Medel, João Vitor poupado também, tá? E Piton, poupado hoje. Aí no meio de campo, Zé Gabriel, Jair, Payet, são os 3 meias.
Eric Marques, David e Verratti deve ser o ataque do Vasco, com a possibilidade do Vasco entrar no 4-4-2. Aí entraria o Praxedes no time, seria o Zé Gabriel, Jair, Praxedes e Payet. Né? O Payet tendo mais liberdade, jogando mais na frente junto com o David e o Verratti. Esse é o time. O time é esse. Tem o Adson. O Adson tá fazendo uma pré-temporada sozinho, porque estava sem ritmo, sem jogar, não fez pré-temporada com o Vasco, está se colocando em condições físicas para estar apto para jogar pelo Vasco, não joga hoje, não deve jogar contra o Flamengo, aí joga contra o Audax, Botafogo, Fluminense, deve estar numa dessas partidas aí. Tá aí o time do Vasco. Daqui a pouco eu vou trazer uma matéria de um jornalista de ESPN, um colunista lá, que escreveu que o Vasco e o Cruzeiro vão sofrer esse ano, vão brigar para não cair, porque o time não mudou muita coisa, né? Bom, sem ter algumas notícias antes, sem ter tido muita oportunidade no Chelsea, o Andrei Santos está sendo negociado com o time da França agora, né? Que vai jogar no Strasbourg, da França. Então a notícia aí sobre o Andrei, que foi vendido para o Chelsea. Saiu uma matéria hoje no GE, falando que o Vasco faturou mais com venda de jogadores, a SAF do Vasco, do que gastou com contratações. O valor, 229 milhões,5 milhões de reais de venda de jogadores, quase 230 milhões, e com a aquisição de jogadores, o Vasco gastou 176 milhões, podendo gastar mais 24 agora com a chegada dos dois volantes, indo para 200 milhões. Estão vendo que o Vasco ele vai se pagando, né? Aí eu vou trazer uma matéria lá da ESPN, eu até anotei o nome do colunista aqui, é Paulo Cobos, e o título da matéria é o seguinte: SAF não faz, abre aspas, loucuras, fecha aspas, né? Cruzeiro e Vasco vão sofrer outra vez em 2024. Vou deixar para finalizar aí, então, essa matéria que eu li e concordo em parte, né? Acho que assim, o caminho tem que ser pavimentado. Só que se você não fizer elencos competitivos para poder facilitar esse caminho, se você não trouxer jogadores que consigam elevar o nível do elenco para fazer o Vasco ter melhores colocações, tanto Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, chamar o torcedor, conseguir premiação, melhores negócios com relação a patrocínio, uma coisa vai levando a outra. Se você não tiver dinheiro, porque a ideia de ter vendido os times era entrar aporte que resolveriam tanto o problema com as dívidas quanto o problema com montagem de elenco. E a gente não tem visto isso, né? Os times estão trabalhando, pelo menos o Vasco está trabalhando com o dinheiro do próprio Vasco. Por isso a dificuldade de honrar compromisso, pagar jogadores que fizeram contratações e fazer contratações. Vou deixar aí para finalizar, desejando para você um dia abençoado. Até mais tarde, na hora do jogo. Fique com Deus, curte, se inscreve e saudações vascaínas. Bom, vou trazer aqui uma matéria publicada hoje na ESPN, né, com o título seguinte, né? SAF não faz loucura, entre aspas, loucura. Cruzeiro e Vasco vão sofrer outra vez em 2024. É uma opinião. O colunista é o Paulo Cobos, né, da ESPN.com.br. A semana começou com um choque de realidade para os torcedores de Cruzeiro e Vasco, que sonhavam com esquadrões bancados por suas SAFs. Em entrevista para a Rede Globo, o CEO da SAF de Ronaldo Fenômeno foi explícito. Não vai ter loucura, não vai ter contratação mirabolante, não vai gastar mais do que a gente consegue produzir, disse Gabriel Lima. É interessante, só para interromper um pouquinho, que interessante, não é gastar mais do que consegue produzir. A ideia das SAFs era vender para entrar dinheiro para bancar, né, custear times competitivos, além de pagar as dívidas, né? E a gente vê que não tem nada disso, né? O dinheiro que está sendo usado para pagar a dívida e montar time é exatamente o dinheiro dos times. Então tá aqui, ó. Depois foi a vez de Alexandre Matos, que chegou com uma esperança do Vasco em ritmo frenético no mercado da bola. Pedir paciência para o torcedor do clube em entrevista ao repórter Cícero Melo, que é da ESPN também. Vamos lá, aspas para o que disse o Alexandre Matos, ou
pode chamar de Paulo Brax também, que você vê que a culpa não é do executivo, né? Você pode botar ali Deus para ser executivo do Vasco, que não vai resolver, ó. O Vasco tem que pavimentar o seu caminho, que vem sendo ou vem fazendo há 1 ano e meio. 2 anos de 1 ano e meio, 2 anos de SAF. Vem se organizando, vem pagando contas, vem melhorando processos, investimentos em tecnologia, aplicativo de performance, em profissionais. É o que o Vasco vem fazendo nas categorias de base, para aí sim buscar o protagonismo que o torcedor quer. Sem pavimentar esse caminho de médio e longo prazo, a gente vai ficar sempre pontuando uma contratação ou outra, um momento de alegria momentâneo, de alegria ou outro. O torcedor não pode e não merece mais esse tipo de situação. A contratação excelente é essa, de que está hoje no clube, entendendo que é um caminho de médio e longo prazo, que precisa ser pavimentado, mas que as coisas estão acontecendo de forma organizada e dentro de um plano, disse o diretor executivo do futebol do Vasco. O Cruzeiro está muito certo em não fazer loucuras, assim como o Vasco em pavimentar o caminho, antes de sair gastando em reforços. Duro vai ser convencer o torcedor que achava que a SAF era sinônimo de esquadrão e que paciência é o caminho a ser feito. Cruzeiro, especialmente, e Vasco já tinham elencos frágeis em 2023, concordo. O cenário de 2024 pouco mudou, vão sofrer outra vez. Escapar do rebaixamento no Brasileiro será a principal meta. Ronaldo Fenômeno e os americanos da 777 terão sangue frio para aguentar a pressão? Então tá aí a matéria da ESPN. Eu concordo com relação à pavimentação, mas quem prometeu, né, grandes contratações, quem prometeu aí aporte bilionário para poder montar time competitivo, queria brigar por coisas grandes, foram os executivos da 777, foi o Lúcio Barbosa, foi o próprio Josh Wander, foi a gestão pilantra da gestão Salgado, né? Junto com os jornalistas e influenciadores que fizeram muita lavagem cerebral no torcedor do Vasco, para que o Vasco fosse vendido na xepa por 70 milhões, fiado, né? E atropelando tudo que é tipo de rito e processo dentro do clube. Esse é o resultado. Saudações vascaínas.